Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos de A Arte de Lidar com as Mulheres, do Schopenhauer. A ideia aqui é explorar o que ele pensava sobre as mulheres, sabe? Entender os argumentos dele sobre a natureza feminina, amor, casamento, tudo baseado só nesses textos que a gente tem em mãos. E olha, é super importante deixar claro. A gente está aqui para apresentar essas ideias, entender o ponto de vista dele naquele contexto. Não é endossar nada disso, ok? Exatamente. E Schopenhauer, né, já sabemos que ele tem essa fama de pessimista e, nesse assunto específico, as visões são bem controversas hoje em dia. Mas é bom lembrar que essas ideias vêm de algum lugar e refletem a filosofia maior dele e também, claro, o pensamento da época, que era bem diferente. Então vamos lá. O primeiro ponto que salta aos olhos nos textos é a visão dele sobre a essência feminina. Ele usa aquele termo sexus sequior. Isso segundo o sexo, que para ele era claramente inferior. Exato. Ele fala de um intelecto limitado, chegar a comparar as mulheres a crianças grandes, sempre focadas no agora, no concreto. É, bem direto, né? Uhum. E ele até questiona chamar de belo sexo. Diz que isso é mais uma ilusão do instinto masculino do que realidade. É forte. E o ponto-chave, assim, é que ele não está só expressando um preconceito da época. Ele tenta, sabe? Ele tenta ancorar isso na filosofia dele, na vontade. Aquela força cega, irracional, que ele achava que movia tudo. Para ele, a natureza teria dado às mulheres astúcia, dissimulação, Certo. em vez de força física ou razão pura. Seriam as ferramentas delas para garantir a sobrevivência e, principalmente, né, a propagação da espécie. Quase uma função biológica pura. Entendi, uma função ditada por essa vontade maior. Exato. E essa ideia de uma natureza diferente, claro, respinga na relação com as artes, com a cultura, né? Os trechos são bem taxativos nisso. Muito. Dizem que as mulheres não teriam talento real nem sensibilidade para música, poesia, artes plásticas. Uhum. E que qualquer interesse demonstrado seria superficial. Tipo uma macaquice, como o texto fala, só para agradar, para atrair o homem. Ele até cita Rousseau para reforçar, né? Pois é. A participação feminina na cultura, por essa ótica, seria sempre indireta. Um meio para um fim, que é conquistar o parceiro. Faltaria aquele interesse genuíno, sabe? E objetivo. Arte pela arte. Mesmo olhando uma obra, a atenção dela estaria em outra coisa, mais prática, social. É uma desqualificação bem completa da capacidade estética feminina que aparece nesses textos. Sem dúvida. Bom, essa visão da mulher focada em agradar, em propagar a espécie, leva direto para como ele enxergava o amor e o casamento, imagino. Com certeza. A leitura é bem crua, como você disse. O amor romântico para ele era o quê? Instinto puro. Uma ilusão criada pela natureza para seus próprios fins. Tem até uma citação que ele usa, algo como: o casamento é uma armadilha que a natureza nos prega. Nossa. O foco total seria a propagação da espécie. Achar a combinação certa para gerar a próxima geração e não a felicidade de quem está casando. Por isso, o Deus amor seria cego, né? Ignorando afinidades reais. Exatamente. Cego para os interesses individuais focados só no interesse da espécie, da vontade. E isso, claro, bate direto na visão sobre a estrutura familiar. Monogamia, por exemplo. Pois é, ele critica a monogamia. Diz que é contrária à natureza. Algo imposto pela sociedade, mas que não bateria com os impulsos naturais, principalmente do homem. Nos textos, ele até sugere que a poligamia seria mais natural. E, curiosamente, ele acha que seria até melhor para as mulheres. Como assim? A lógica dele é que distribuiria melhor o fardo do sustento e da proteção masculina entre várias mulheres. Bem peculiar, né? Bem peculiar. Então, o casamento monogâmico para ele... Seria uma união mais de corações instintivos do que de cabeças racionais. Por isso, muitas vezes, infeliz. Ele até usa um provérbio espanhol: quem se casa por amores, há de viver com dores. Pesado. E partindo dessa base toda, dessa visão de natureza, como ficam os direitos e o lugar da mulher na sociedade segundo esses textos? Bem, a conclusão é coerente com o resto. Um lugar subordinado. Os trechos argumentam que dar direitos iguais seria um erro. A alegação é que as mulheres não teriam o intelecto masculino necessário para lidar com isso. Defende a necessidade de tutela do homem.
tutela. Sim, questiona o direito irrestrito à herança, a administração do próprio dinheiro. E ele tinha uma visão crítica sobre a mulher europeia da época dele, né? A figura da dama. Tinha uma crítica bem forte. Chamava de monstro da civilização, algo artificial, prejudicial, e, em contraste, ele elogiava como outros povos viam a mulher. Cita orientais, antigos, Que, na visão dele, tinham um lugar mais restrito para ela, mais adequado à natureza que ele definia, focada no lar, na família. É uma defesa clara de uma hierarquia social baseada no sexo. a gente viu aqui, só com base nos trechos que analisamos, a visão do Schopenhauer da mulher como segundo sexo, Uhum, a descrença dele na capacidade intelectual, artística delas, a interpretação do amor e casamento como pura biologia, né? isso. Mecanismos da vontade para a espécie. E, por fim, a defesa de uma ordem social bem hierárquica, com a mulher sob tutela. Reforçando, apenas expusemos o que está nos textos. Exato. E, sabe, pensando além de concordar ou discordar, que hoje é quase impossível concordar com muito disso, analisar esses textos levanta uma questão interessante, né? Para a gente pensar. Qual seria? Como que estudar criticamente essas visões filosóficas, mesmo as que hoje a gente rejeita totalmente, ajuda a entender a história das ideias? De que forma isso mostra os caminhos tortuosos, às vezes, que o pensamento usou para tentar entender a condição humana, as relações entre homens e mulheres, a sociedade? Fica aí a reflexão, né?